Quais são os 10 alunos mais poderosos que nós vemos ao longo dos 7 anos da saga de Harry Potter? Já pensaram nisso alguma vez? Bom, eu me arrisquei a fazer esse ranking e nesse vídeo aqui eu vou contar pra vocês quais são os 10 alunos mais poderosos, na minha opinião. Lumos Maxima! E aí, meus bruxos, Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Nesse vídeo aqui eu vou apresentar pra vocês a minha lista dos 10 alunos mais poderosos que nós vimos durante toda a saga de Harry Potter. Mas ó, antes da gente ir pro meu top 10, vocês já sabem o que eu levo em consideração quando eu tô avaliando o poder dos personagens, né? Conhecimento em magia, habilidades mágicas especiais, experiência ou capacidade em duelo e influência. Foram esses os critérios que eu levei em consideração para fazer essa minha lista aqui. Outra coisa, que fique claro que eu tô só considerando os alunos que a gente viu ao longo dos 7 livros de Harry Potter. Todos os alunos que estudaram em Hogwarts durante os anos de Harry, Rony e Hermione. Beleza? Bora lá então. Na 10ª posição, Cedrico Diggory. Desde seu primeiro ano, Cedrico se destacou academicamente e atleticamente falando, o que rapidamente transformou ele em um dos alunos mais populares de Hogwarts em seu tempo. Cedrico foi apanhador e capitão do time de quadribol da Lufa-Lufa, mostrando habilidades excepcionais de voo. Cedrico era proficiente em transfiguração e feitiços. Na primeira tarefa do torneio Tribruxo, ele transfigurou uma pedra em um cachorro para distrair o dragão que ele estava enfrentando, mostrando um nível muito avançado de magia. Na segunda tarefa, ele usou o feitiço Cabeça de Bolha para respirar debaixo d'água e resgatar Cho Chang dos Serianos. Embora a gente não tenha lá maiores informações sobre Cedrico, a impressão que fica para quem lê os livros é que ele era um estudante brilhante com um futuro muito promissor. Mas sua morte trágica pelas mãos de Pedro Pettigrew, amando de Voldemort, impediu que a gente conseguisse ver todo esse potencial de Cedrico. Pra falar a verdade, eu encontro muita dificuldade de colocar ele mais à frente nessa lista, simplesmente porque muita coisa fica só no nosso imaginário. Na nossa mente, a gente consegue prever que ele teria sido um bruxo e tanto, e talvez ele poderia ocupar até as primeiras posições aqui na minha lista. Mas a verdade é que isso não aconteceu. Nada disso se realizou porque a vida dele foi encerrada tragicamente. Mas ele certamente foi um dos alunos mais talentosos e poderosos de Hogwarts durante o seu tempo na escola. Então eu coloco o Cedrico aqui na 10ª posição, mas eu digo que o potencial dele era para estar ali entre os 3 primeiros. Mas eu não consigo colocar ele nessas posições com o que a gente tem de informação sobre ele. Me faltaria argumento para justificar isso, especialmente quando eu paro para pensar nos outros alunos que estão aqui na lista e tudo aquilo que eles realizaram. Na 9ª posição, Luna Lovegood. Luna Lovegood é subestimada por muitos por causa das suas crenças excêntricas, mas o conhecimento mágico dela é acima da média dos alunos em Hogwarts. Saca só, a garota sabia ler runas antigas até de cabeça para baixo e criava itens inovadores como aquele chapéu de leão que rugia de verdade. Luna também sabia duelar. Durante a batalha do Departamento de Mistérios, ela protegeu seus amigos e enfrentou alguns dos comensais da morte mais perigosos de Voldemort, e ela fez isso tudo com muita coragem, com muita eficácia. Ela também foi fundamental na Batalha da Torre de Astronomia e na Batalha de Hogwarts, onde chegou a duelar até mesmo contra Bellatrix Lestrange ao lado de Hermione e Gina. Luna mostrou habilidades mágicas avançadas ao executar o feitiço do patrono na forma corpórea de uma lebre, e também quando ela executou magia não verbal estuporando Aleto Carroll, além dela ter se provado ser academicamente competente, uma competência de nível Nien. Como co-líder da Armada de Dumbledore junto com Gina e Neville, Luna foi essencial na resistência contra os Comensais da Morte em Hogwarts, inspirando e guiando seus colegas. Luna foi uma figura importante na luta contra as Forças das Trevas, garantindo a ela um lugar na minha lista dos alunos mais poderosos de Hogwarts durante o tempo de Harry na escola. Na 8ª posição, Draco Malfoy. Olha, eu sei que muitas vezes ao longo dos livros o Draco aparentou ser só um bully, que na hora do vamos ver acaba amarelando e foge igual quando ele fugiu da Hermione, quando ela deu um socão na cara dele. Mas ó, a própria varinha do Draco é uma prova de que ele era um bruxo altamente poderoso
e talentoso. Draco era mestre de uma varinha de piuriteiro e, de acordo com Gregorovitch, famoso artesão de varinhas, as varinhas feitas de piuriteiro não são fáceis de dominar. Essas varinhas só escolhem bruxos ou bruxas de talento comprovado. E quando isso não acontece, as consequências podem ser perigosas. E Draco demonstrou um alto nível de magia com a sua varinha de piuriteiro até ele perder a lealdade dela depois que o Harry tirou ela das mãos dele na mansão Malfoy. Além disso, Draco foi treinado em oclumência por sua tia Bellatrix Lestrange e conseguiu bloquear até mesmo a legilimência de Severo Snape, algo que poucos conseguiram. Draco dominou feitiços não verbais, algo que requer grande habilidade e concentração, e avançou em matérias difíceis, como transfiguração e defesa contra as artes das trevas. Draco também foi capaz de executar a maldição Impérios em Madame Rosmerta e a maldição Cruciatus em Antônio Dolohov e em Thorfinn Roll. Essa última maldição ele executou sob as ordens de Voldemort, que queria punir os dois comensais por terem deixado Harry Potter escapar numa ocasião. Porém, por qualquer razão que fosse, Draco frequentemente era derrotado nos duelos que ele travava. Ele foi derrotado por Harry em Enigma do Príncipe, quando Harry foi mais rápido que ele e acertou ele com o Sectum Sempra, e ele também foi derrotado por Gina no 5º ano dele e depois por Hermione no ano que seria o 7º ano deles. E aí eu só coloco ele na 9ª posição da minha lista. O que não é demérito nenhum, tendo em vista os alunos que estão aqui. Na 7ª e na 6ª posição, Fred e George Weasley. Não adianta, porque eu não consigo separar esses dois, então eu vou analisar eles juntos mesmo. Fred e George Weasley são indiscutivelmente dois alunos muito poderosos, dois dos mais poderosos de sua geração. O nível de conhecimento em magia dos irmãos é impressionante, especialmente considerando suas habilidades em feitiços e invenções mágicas. Os gêmeos eram dois dos alunos mais populares de Hogwarts. Esses caras não só eram conhecidos por suas brincadeiras épicas e seu senso de humor, mas também pelo talento deles em magia. Eles eram os reis das travessuras, sempre inventando algo novo para animar a escola. Vocês certamente vão se lembrar do pântano portátil que eles plantaram magicamente em Hogwarts quando eles deixaram a escola, né? Até o professor Flitwick ficou impressionado e deixou uma parte dele intacta na escola, porque ele achou que aquela era uma magia excelente. Fred e George criaram várias coisas geniais para genialidades Weasley. Orelhas extensivas, que eram perfeitas para espionar pessoas, uma linha de doces que causavam doenças temporárias, e não podemos esquecer dos feitiços patenteados para devanear, que até Hermione achou que era uma magia extraordinária. Além disso, os gêmeos também inventaram itens de defesa contra as artes das trevas, como os detonadores chamarizes e os chapéus escudo, que eram tão bons que o Ministério da Magia comprou vários desses para proteger seus funcionários durante a Segunda Guerra Bruxa. Fred e George também eram bons duelistas e lutaram na Batalha dos Sete Potter e na Batalha de Hogwarts. E é por isso tudo que eu coloco eles na 7ª e na 6ª posição do meu top 10 dos alunos mais poderosos de Hogwarts durante a saga de Harry Potter. Agora, quem fica na 7ª e quem fica na 6ª? Vocês aí que vão ter que decidir. Joga a moeda pro alto e vê quem ganha. Tá, beleza. Eu vou sair do muro e eu vou colocar o George na 7ª posição e o Fred na 6ª, porque pra mim, o Fred sempre pareceu o líder dos dois. Beleza? Beleza, né? Na 5ª posição, Gina Weasley. E aqui eu tô falando da Gina da história original, hein, galera? Eu não tô falando da Gina que foi tragicamente mal adaptada nos filmes. Aquela lá não é a Gina. Apaga ela da memória. E isso aqui nem é uma crítica à atriz Bonnie White que interpretou a Gina, eu até gosto dela. O lance pra mim é que foi sacanagem o que os roteiros dos filmes fizeram com a Gina, tiraram toda a vida da personagem. Mas enfim, eu tô falando da Gina dos livros aqui, hein? Antes que alguém venha dizer: ah, mas a Gina no filme é tão morta, não vejo nada demais nela. Pois é exatamente sobre isso. É porque nos filmes eles acabaram com a Gina. Mas enfim, isso é tema pra um outro vídeo. Quem sabe eu faça um vídeo só sobre isso. Mas seguinte, ó, a verdadeira Gina era uma jovem bruxa extremamente talentosa e poderosa. Gina foi uma aluna excepcional em Hogwarts, mandando bem em várias áreas da magia. Desde cedo, ela mostrou um talento impressionante, inclusive conseguindo conjurar um patrono com apenas 14 anos. O que é raro, galera. Mesmo que a gente tenha visto vários estudantes da Armada fazendo isso, isso é algo
muito raro. Além disso, Gina tinha muita facilidade para aprender e executar azarações, sendo famosa por sua azaração para rebater bicho-papão, que chamou a atenção até mesmo do professor Slughorn. Gina teve participação ativa na armada de Dumbledore, onde ela aprendeu feitiços defensivos bem complexos e fortaleceu ainda mais suas habilidades mágicas, e isso foi essencial nas batalhas em que ela participou, incluindo a Batalha do Departamento de Mistérios e a Batalha de Hogwarts, onde ela lutou bravamente ao lado de seus amigos e familiares, chegando a lutar até mesmo contra Bellatrix Lestrange. Não sozinha, é claro, ela lutou ao lado de Hermione e Luna, e depois a mãe dela assumiu o duelo contra a Comensal da Morte. Além de suas habilidades mágicas, Gina também foi uma aluna muito influente em Hogwarts. Como uma estudante popular e líder natural, ela inspirou muitos de seus colegas a se unirem contra as forças das trevas. Durante o controle dos Comensais da Morte em Hogwarts, Gina, junto com Neville e Luna, refundou a armada de Dumbledore e liderou várias ações de resistência, desafiando abertamente os irmãos Carroll e o regime opressor deles. Gina mostrou não só que tinha poder e conhecimento mágico, mas também um espírito indomável e uma grande capacidade de liderar e motivar os outros. E por isso, ela facilmente entra no meu top 5 de alunos mais poderosos em Harry Potter. Na quarta posição, Neville Longbottom. Na minha opinião, Neville é o personagem com a maior curva de crescimento na saga de Harry Potter. Ele começa como um menininho tímido, cheio de inseguranças, que se sentia incapaz e que parecia ter medo até mesmo da própria sombra. E no fim, ele se torna um grande líder, um bruxo poderoso e extremamente corajoso. A coragem de Neville foi testada repetidamente e ele sempre se mostrou à altura. Ele lutou bravamente durante a Batalha do Departamento de Mistérios contra os melhores e mais perigosos servos de Lord Voldemort. E no final da batalha, ele foi o único membro da armada de Dumbledore, além do Harry, a estar de pé. Hermione foi amaldiçoada, Luna foi estuporada, Rony foi confundido e atacado por cérebros e Gina quebrou o tornozelo. Neville, porém, mesmo com ferimentos, ficou inteiro e lutou até o final. Ele se mostrou muito mais durão do que muitos poderiam imaginar. Além disso, Neville, que aparentava ter muita dificuldade em algumas matérias, acabou se mostrando um bruxo de conhecimento mágico muito elevado, tanto que ele se tornou professor em Hogwarts. Seu conhecimento em herbologia não tinha paralelo entre os colegas dele, transformando ele num dos maiores especialistas da área, o que foi crucial em diversas ocasiões, inclusive durante a Batalha de Hogwarts. Na primeira parte da batalha, ele usou Visgo do Diabo e Mandrágoras para atacar os Comensais da Morte. A influência de Neville foi crescendo exponencialmente a partir do momento em que ele entrou para a armada de Dumbledore no 5º ano dele em Hogwarts. E quando ele chega no último ano dele na escola, o 7º ano, ele já era um líder respeitado pelos seus colegas. Junto com Gina e Luna, ele foi um símbolo da resistência contra os Carroll, os Comensais da Morte que estavam lá implementando um novo regime em Hogwarts, um regime opressor, preconceituoso e mergulhado nas artes das trevas. Neville manteve a chama da armada de Dumbledore viva e inspirou seus colegas a lutarem e a resistirem à opressão. Neville percorreu um longo e lindo caminho desde o primeiro ano dele em Hogwarts. O garoto tímido, esquecido, atrapalhado e muito inseguro que começou seus estudos em Hogwarts implorando para que o Chapéu Seletor não colocasse ele na Grifinória porque ele se sentia intimidado pela reputação da casa, mas que terminou tirando a lendária espada de Gryffindor do Chapéu Seletor para destruir a última Horcrux de Voldemort. Neville terminou o arco dele como alguém que enfrentou os Comensais da Morte e deu esperança aos alunos de Hogwarts por continuamente resistir ao mal. No fim da Batalha de Hogwarts, Longbottom já tinha fervorosos admiradores, o que anos antes parecia ser uma coisa impossível de acontecer. E é por todas essas razões que ele fica em 4º lugar nessa minha lista. Na 3ª posição, Rony Weasley. Às vezes eu acho que o Rony recebe menos crédito do que ele deveria. Rony era um jovem bruxo muito talentoso. Desde o primeiro ano dele em Hogwarts, ele provou ser um ótimo estrategista, especialmente durante a prova de xadrez de bruxo,
onde a partida que ele jogou foi crucial para a proteção da Pedra Filosofal naquele ano. Sem ele ali, eu acho que teria sido muito difícil para Harry e Hermione prosseguirem. O próprio Dumbledore disse que aquele tinha sido o melhor jogo de xadrez que Hogwarts tinha visto em muitos anos. Rony conseguiu boas notas nos nons da maioria das matérias, isso incluía transfiguração, poções e defesa contra as artes das trevas. Isso mostra que o Rony era um aluno muito capaz, mesmo não sendo um grande fã dos estudos, como era o caso da Hermione. Durante seu tempo em Hogwarts, ele foi goleiro do time de quadribol da Grifinória e foi monitor da casa. Rony foi muito importante em diversos momentos na saga. Ele foi um dos membros fundadores da Armada de Dumbledore no 5º ano, e naquele mesmo ano ele lutou na Batalha do Departamento de Mistérios. Ele também lutou na Batalha do Sete Potter e conseguiu estuporar um Comensal da Morte enquanto voava numa vassoura, um feito que impressionou até mesmo Tonks, que era um Mauror. Outro momento marcante de Rony foi na Mansão Malfoy, onde ele chegou a desarmar a própria Bellatrix Lestrange para salvar Hermione. Rony também foi fundamental para a destruição das Horcruxes de Voldemort. Junto com Harry e Hermione, ele se infiltrou no Ministério da Magia para recuperar o medalhão de Salazar Slytherin, que estava lá com o Dolores Umbridge. Usando a poção Polissuco, Rony se disfarçou como Reginald Cattermole, um funcionário do Ministério, e mesmo com todos os riscos e desafios, ele conseguiu se manter firme e ajudou Harry e Hermione a escapar com o medalhão. Depois disso, ele salvou o Harry tirando ele do lago congelado onde estava a espada de Gryffindor, e logo em seguida ele destruiu a Horcrux usando a espada. Nessa ocasião, ele precisou enfrentar seus próprios medos e inseguranças antes de finalmente conseguir destruir o medalhão de Slytherin. Ele também mostrou inteligência ao ajudar a planejar e executar a invasão ao Banco Gringotts para recuperar a taça de Helga Hufflepuff, outra Horcrux de Voldemort. Além disso, Rony teve a ideia de imitar a língua de cobra que ele tinha ouvido Harry usar para abrir o medalhão de Slytherin, e com isso, Hermione e ele conseguiram entrar na Câmara Secreta para pegar dentes de basilisco para destruir as Horcruxes, e foi nessa ocasião que a taça de Hufflepuff foi destruída. Rony lutou bravamente na Batalha de Hogwarts, e ao lado de Neville Longbottom, ele derrotou o Lobo Greyback, o terrível lobisomem. Em todos esses feitos, Rony demonstrou conhecimento em magia, raciocínio rápido e lógico, habilidades mágicas e grande capacidade em duelo, sem falar que a participação dele foi decisiva para a derrota de Lord Voldemort, e isso influenciou diretamente na vida de todas as pessoas da comunidade mágica, e é por isso que Rony entra fácil no meu top 3 de alunos mais poderosos em Harry Potter. Na segunda posição, Hermione Granger. Hermione é uma bruxa simplesmente brilhante, a mais inteligente da idade dela, como disse o próprio Lupin uma vez. Desde seu primeiro ano em Hogwarts, Hermione demonstrou ser uma bruxa muito talentosa, se destacando em quase todas as matérias de Hogwarts. Feitiços, poções, transfiguração, aritmância e por aí vai. A capacidade dela de preparar a poção Polissuco ainda no segundo ano dela em Hogwarts, e a execução do feitiço indetectável de extensão que ela usou na bolsa de contas dela em Harry Potter e as Relíquias da Morte, são provas claras do alto nível de conhecimento em magia que Hermione tinha. Esse feitiço indetectável de extensão é um feitiço muito avançado que amplia as dimensões internas de um objeto sem alterar suas dimensões externas. Isso permite que o interior do objeto tenha muito mais espaço do que parece do lado de fora, sendo bastante útil para carregar grandes quantidades de itens sem aumentar o tamanho físico do objeto. Para vocês terem uma ideia, esse é o mesmo tipo de feitiço usado por Newt Scamander na mala dele para manter todos aqueles ambientes e criaturas mágicas. É claro que o nível do feitiço do Newt é muito mais avançado, mas o princípio é o mesmo. Durante seus anos em Hogwarts, Hermione era tão respeitada pelos professores que a professora McGonagall, uma das mais severas da escola, concordou a escrever várias cartas para o Ministério pedindo autorização para que Hermione usasse um vira-tempo para ser capaz de cursar mais classes do que ela conseguiria normalmente. Isso definitivamente não é para qualquer aluno. Hermione foi monitora da Grifinória no 5º ano e uma das fundadoras da Armada de Dumbledore. E assim ela influenciou a vida de vários estudantes. Bem, eu nem precisaria dizer que a Hermione foi decisiva para o sucesso do Trio de Ouro, né? Isso aí é chover no molhado. Hermione foi vital em inúmeras ocasiões cruciais. Além de suas habilidades mágicas, sua inteligência e pensamento estratégico salvaram o trio em várias ocasiões, em várias situações. Hermione foi fundamental na busca e destruição das Horcruxes de Voldemort, demonstrando coragem e determinação em todas as situações problemáticas que se apresentaram. Ela também foi responsável
por criar várias proteções mágicas que mantiveram ela, Harry e Rony seguros durante a missão deles. Hermione é grandiosa e a influência dela na comunidade mágica foi marcante. Ela é uma das bruxas mais brilhantes da geração dela e por isso ocupa a segunda colocação na minha lista dos alunos mais poderosos em Harry Potter. E finalmente, na primeira posição, Harry Potter. E aqui eu já vou começar dizendo que o choro é livre. Para aqueles que com toda certeza vão vir aqui comentar dizendo que o Harry só fica em primeiro lugar na lista por causa do roteiro ou por causa do protagonismo, podem chorar que tá pouco. Harry certamente não começa como um dos alunos mais poderosos de seu tempo em Hogwarts, mas ele definitivamente termina como o aluno mais poderoso. E se você discorda, o problema é seu. Cria aí a sua própria lista e publica, e você pode colocar ele até em último lugar se você quiser. Mas essa aqui, ó, é a minha lista e eu não sou pago pra poder fazer vídeo falando a sua opinião. Aliás, eu não sou pago nem pra fazer vídeo falando a minha opinião. Ah, mas o roteiro. Ah, mas a proteção da Lilian. Ah, mas o protagonismo. Não adianta, aceita que dói menos. Sem falar que não existe nada mais raso do que dizer que um protagonista vence porque é um protagonista. Ou que ele é poderoso só porque ele é protagonista. E muitas vezes as pessoas falam isso como se a Hermione fosse uma personagem coadjuvante em Harry Potter, né? Gente, Hermione é coprotagonista da saga. Coprotagonista. Sabe o que isso significa? Significa que ela é uma personagem fundamental nas narrativas em Harry Potter e desempenha um papel semelhante ao do protagonista, que é o Harry. Só que ela não carrega o fardo de conduzir a trama principal. Ela participa da trama principal o tempo todo, mas essa trama não gira em torno dela, gira em torno do protagonista. Essa é a única diferença. Ah, mas a saga se chama Harry Potter e não Hermione. É sério mesmo? E daí? O que isso tem a ver? Como coprotagonista, Hermione também tem privilégios que outros personagens não possuem, exatamente como Harry. Então, se o poder do Harry é fruto do protagonismo, a grande inteligência e brilhantismo da Hermione também é fruto do coprotagonismo dela. Ou vocês acham que o fato dela ser capaz de preparar uma poção polissuco com apenas 12 anos de idade não tem nada a ver com o fato dela ser uma personagem de destaque na saga? Eu acho que o que realmente importa é se o autor ou a autora da obra foi capaz de criar uma trama legal, um plot que cative o leitor ou a pessoa que está assistindo o filme ou a série em questão. Em outras palavras, o que é mais importante são as explicações do porquê o mocinho ou o protagonista foi capaz de vencer. Ou por que ele é mais poderoso do que algum outro personagem. Então, quando eu vejo alguém resumindo o personagem do Harry ao protagonismo ou ao roteiro, pra mim me passa a ideia de que essa pessoa não gostou de como que a autora desenvolveu o personagem, ou não gostou das explicações que a autora deu pras vitórias e feitos do personagem. Porque em literalmente toda a obra de fantasia, o protagonista é ajudado por algum artifício, seja ele mais ou menos poderoso. E mais, gente, eu tô dizendo que o Harry fica à frente da Hermione, vamos combinar, né? Não é como se a gente estivesse dizendo que ele fica à frente ou que ele é mais poderoso que o Voldemort ou que o Dumbledore. Ou seja, mesmo sendo o protagonista, ele claramente não foi mais poderoso que uma série de outros personagens da saga. E aí, honestamente falando, às vezes eu fico com a impressão que o Harry é o protagonista mais odiado e subestimado da história das obras de fantasia, porque não tem condição o moleque receber tanto hate assim. Mas enfim, Harry tinha o domínio completo de uma série de feitiços muito poderosos. Expecto Patronum, Crucio, Impérios, Expelliarmus, Stupefaça, Impedimenta, Petrificus Totalus, Sectum Sempra, Reducto, Confringo, Incêndio, Expulso, Difindo e por aí vai. Isso aí é só pra citar alguns que ele sabia. E ainda tem gente que diz que o Harry só sabia usar o Expelliarmus. Vai vendo. Esse é um outro problema dos filmes, tá? Passa a impressão que o único feitiço que o Harry sabia era o Expelliarmus. Agora pensa uma coisa comigo aqui. Dessa lista de feitiços, boa parte deles, não todos, obviamente, Harry não apenas ensinou pra Hermione, como também ensinou pra maioria dos alunos que estão nessa lista aqui. E essa é justamente a minha lista dos estudantes mais poderosos, né? Então, além da Hermione, Harry ensinou boa parte desses feitiços para Luna, Fred, George, Gina, Neville e Rony. Ou seja, contando a Hermione, Harry foi professor de 7 alunos muito poderosos da lista. Aos 12 anos, Harry enfrentou e matou um basilisco, uma das criaturas mágicas mais temidas e perigosas do mundo bruxo. Uma criatura que possui um veneno letal e um olhar que mata instantaneamente. Um ano depois,
Aos 13 anos de idade, Harry foi capaz de conjurar um patrono corpóreo, uma magia extremamente avançada para salvar Sirius Black, ele mesmo e a própria Hermione de um exército de dementadores. Vocês sabiam disso? Isso os filmes não te contam, né? Mas a Hermione tava no meio dos dementadores com Sirius e Harry, e ela até tenta conjurar um patrono, mas não consegue, e aí ela acaba desmaiando. Ou seja, se não fosse o patrono que o Harry conjurou ao voltar no tempo, não seria apenas Sirius e Harry que teriam morrido, mas a Hermione também. Mais tarde, o próprio Snape afirmou que apenas um bruxo muito poderoso seria capaz de conjurar um patrono como aquele capaz de afugentar tantos dementadores de uma só vez. E até a Hermione ficou impressionada com esse feito. Aos 14 anos, Harry venceu o torneio Tribruxo, superando desafios extremos e perigosos, mesmo sendo o mais jovem e inexperiente dos campeões. Na Batalha do Departamento de Mistérios no ano seguinte, Harry foi o único estudante a permanecer de pé e sem ferimentos graves, lutando bravamente contra os Comensais da Morte. E tem algumas pessoas que gostam de dizer que esse argumento não é justo, porque os Comensais da Morte tinham a ordem de não atacar o Harry pra valer até que eles conseguissem a profecia. Bom, isso é um fato, eles tinham essa ordem mesmo. Mas sabe o que também é um fato? Nem todo Comensal da Morte obedeceu essa ordem. Saca só, durante essa batalha, Antônio Dolohov ataca a Hermione com um feitiço de chamas roxas que corta o peito dela de lado a lado. O livro diz que Hermione desmontou, caindo no chão desacordada, e Harry chega até a pensar que ela pudesse ter morrido. Momentos depois, Dolohov faz o mesmo movimento cortante com a varinha que tinha usado contra a Hermione para atacar o Harry, ou seja, ele ia usar no Harry o mesmo feitiço que ele tinha usado na Hermione. Só que Harry foi mais rápido do que ele e usou o protego para se proteger do feitiço. E detalhe, a profecia ainda não tinha se quebrado nesse momento. Então, mesmo com a ordem para aliviar para o Harry até eles conseguirem a profecia, ainda assim tinha Comensais da Morte atacando o Harry pra valer. Além disso, Harry enfrentou e sobreviveu a seguidos confrontos com Lord Voldemort, desde o confronto dele em Pedra Filosofal até a batalha final em Relíquias da Morte, onde finalmente ele derrotou o Bruxo das Trevas de forma definitiva. E aqui eu não vou ser desonesto com vocês, Harry venceu Voldemort em todas essas ocasiões por causa de situações muito específicas. Quem quiser saber mais sobre isso, sobre essas situações específicas que fizeram com que o Harry vencesse, é só assistir esse vídeo aí que tá aparecendo na tela que eu explico tudinho. Mas independente de qualquer coisa, ainda assim Harry teve que se colocar diante de Voldemort seguidas vezes, e essas ocasiões só tornaram ele um bruxo melhor, um bruxo mais experiente e ainda mais poderoso, sem falar que em termos de influência, de ser capaz de mudar o curso das ações, Harry ganha de goleada de qualquer um desses alunos na lista. Quando jovem, ele era o menino que sobreviveu, um símbolo de esperança. Ele era a personificação da crença dos bruxos de que o bem venceria o mal. E no fim, ele ficou conhecido como o bruxo que derrotou o Lord Voldemort, sendo um dos bruxos mais influentes da comunidade mágica. Então, não tem jeito, galera. Harry Potter, na minha opinião, é o aluno mais poderoso que nós vemos durante a saga dos 7 livros. Mas ó, agora vem a parte legal, hein? Eu quero ler as opiniões de vocês nos comentários. Comenta lá pra gente poder trocar uma ideia. Aproveita que você chegou até aqui e clica nesse botão pra se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Depois disso, me encontra nesse vídeo aqui, que lá eu digo o meu top 10 dos bruxos mais poderosos da história da magia. Te vejo lá, hein? Accio Nox!